Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso Ronroncast semanal, Ronroncast número 14. Eu sou o Leandro e, ao contrário da semana passada, vocês devem ter sentido a falta dela, estou aqui com a Fernanda. Você tá por aí, Fê? Oi, Lê, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Como é que estão as coisas? Firme e forte? Firme e forte, Lê. Não tava aqui semana passada, mas já tô de volta nesse programa. Não dá pra ficar muito tempo longe. E pra descontar a sua ausência na semana passada, hoje você vai ter uma participação contundente. Você sabe do que a gente vai falar hoje? De gatos. Exatamente. E o que a gente vai falar de gatos? Vamos aproveitar e fazer bater um papo de veterinário aqui, Lê. Vamos falar sobre as doenças dos resgatinhos, dos gatinhos que a gente resgata aí. Hoje o programa inteiro vai ser papo com a veterinária. E eu vou ficar aqui só ouvindo, né, e concordando, porque eu não posso discordar muito, tá? Não, mas você também tem bastante experiência com as coisas que a gente vai falar aqui, porque por mais que o veterinário seja essencial aí perante esses problemas, essas doenças, o protetor, quem resgata, também tá ali no dia a dia, né, lidando com aquilo. Então acho que dá pra gente bater um papo bem legal sobre isso, Lê. E o papo hoje vai ser mais sério, né? Não vai ser de gatinho que rouba objetos sem valor da vizinhança, essas coisas, né? É verdade, não. A gente vai falar uma coisa um pouco chata, que eu acho que ninguém gosta, né? Que é essas doenças que acometem mais esses gatinhos de rua e como lidar com ela nessa, como é que eu posso falar? Nessa opção de vida que a gente tem aí de resgatar os gatinhos, não sei como falar. Nesse período que você resgata até o gato se estabelecer na casa, né? Seria mais ou menos exatamente. Tá. Ô Fê, o que muda de um... Por exemplo, eu pego um gatinho na rua, eu resgatei um gatinho. O que muda desse gatinho para um gatinho que você já adota? O que ele pode ter de doenças ou... Não somente doenças, né? Mas coisas que podem complicar a saúde dele. Então, Lê, a gente tem que pensar assim, vamos lá, um gatinho que tá na rua, um gatinho que foi abandonado, ele passa por algumas situações as quais ele não tem culpa de nada, das quais ele é vítima, e isso vai predispor ele a pegar doenças. Então, entre elas, a gente tem desnutrição, ele não vai ter uma alimentação adequada, muita gente pensa que gato caça, que gato não passa fome na rua, e essa não é a verdade. A gente resgata uns gatos aí caquéticos, que estão assim desnutridos, não é não, Lê? Principalmente filhotes, né? Um adulto ainda pode ser que ele tenha habilidade para invadir uma casa, roubar uma comida, que é extremamente perigoso, ou procurar comida na rua, ou até caçar, né? Um rato, um passarinho, alguma coisa. E um filhote sem a mãe já não tem essa habilidade. E se a mãe acaba morrendo, sumindo, acontece isso, né? Sim, e na verdade esses animais que eles caçam também são animais que podem trazer doença, né? Então não é uma coisa assim tão simples. Senta aqui e come esse camundongo, esse filé mignon de camundongo que tem bastante vitamina pra você. Não é assim. O rato também come, de rua também come coisas que não são boas pra saúde dele, né? Então a desnutrição é um fator que acaba predispondo esses gatinhos a ficarem doentes. A imunidade, consequentemente, a imunidade deles é baixa, porque não come direito, porque passa frio, passa fome, bebe água suja, então não tem como ter uma imunidade boa. Eles enfrentam muito problema de briga por alimento, briga por causa de fêmea no cio, e aí um machuca o outro, essas feridas se contaminam, não é uma ferida que é tratada. E gato que a gente resgata de colônia, normalmente tem algumas feridas, né, bem infeccionadas, né? Infecciona, aí perde um pedaço da orelha, não adianta, assim, o gato na rua, ele não sabe se virar como muita gente pensa, e até ele, do momento do abandono, até ele chegar pra gente, ele tem aí que passar por poucas e boas, vamos colocar assim, né, Lê? Eu lembro até hoje, Fê, uma gatinha que eu resgatei, certo dia, bem próximo do Natal, eu tava caminhando pra casa do amigo meu, um caminho que eu não costumo fazer a pé, eu falei, vou a pé. Eu vi um meadinho no meio do mato, comecei a mexer, encontrei uma gatinha preta, não tinha nem 2 meses, com os olhos e o nariz todo colado de rinotraqueite, né? Eu lembro dessa gatinha.
por exemplo, o rinotraqueite, o gatinho, o que pode acontecer? Para o que pode evoluir uma rinotraqueite não tratada? Primeiro, ela não estava enxergando nada, era Maria Serafina, né? Ela não estava enxergando nada. Ela não ia nem ter como procurar comida, né? Ela só podia miar. Ou mesmo um gato que esteja em casa comendo, mas não é tratado, por que pode evoluir uma rinotraqueite? Então, Leo, vamos lá. A gente sempre escuta falar de rinotraqueite, né? Ah, eu resgatei um gatinho, ele teve rinotraqueite na ONG, ele teve rinotraqueite quando ele foi resgatado. E hoje, o que a gente sabe? A gente sabe que existem algumas bactérias, como a clamídia, o herpes vírus, que é um vírus que também acomete bastante os gatos. Tem o vírus da própria rinotraqueite, uma bactéria chamada bordetella e até mesmo a bactéria do micoplasma, que é aquela doença da pulga, não sei se você já ouviu falar. Todas essas doenças estão envolvidas no que a gente chama hoje de complexo respiratório felino. Então hoje, um gato que tem muita secreção no olho, o nariz entupido, não é rinotraqueite. Pode estar sendo causado pelo vírus da rinotraqueite, mas todos esses agentes que eu falei, eles estão envolvidos no complexo respiratório felino. E tá. E aí, se não for tratado, o que pode acontecer? Porque tem muita gente que fala, é gato de rua, é só deixar assim, ele se vira, na rua ele se vira, né? Lê, você tem que pensar assim, um gato com vamos colocar um gato congestionado, né? Um gato todo congestionado, nariz, olho, ou ele respira ou ele come. Né? E isso a gente vê muito. Eles têm muito espirro, eles têm o nariz às vezes tampado de tanta secreção e eles não vão conseguir se alimentar. Então, é daí para aquela condição que a gente estava falando da desnutrição. A clamídia, por exemplo, que é uma dessas bactérias, ela causa muita conjuntivite, mas muita mesmo, e às vezes o animal pode perder a vista por conta Nossa! O herpes vírus é um vírus complicadíssimo que às vezes o animal tem gengivite, ferida na boca, umas aftas enormes, além da conjuntivite por conta do herpes, que também é uma das piores, que causa lesão ocular, pode causar algumas sequelas graves. Então, assim, todos esses agentes que a gente falou, essas bactérias, esses vírus, o próprio micoplasma, que além de causar muita rinite, muita secreção, ele pode causar anemia grave e a gente pode, às vezes, perder o paciente por conta disso também. Então, tudo isso vai causar, vai levar aquelas condições horríveis de desnutrição, imunidade baixa. E assim, se não for medicado, a gente pode perder o animal. Ainda mais nesse caso que você contou da Maria Serafina, né, Lei? Que era um filhotinho. Então, um gato adulto... da doença é mal de fome, procurar alimento, né? Não, e se você pensar, olha o tamanho da narina de um gato adulto, já é pequena. Imagina de um filhote. Então, assim, ele já não consegue respirar direito com a narina sem muita secreção. Imagina todo tampado, o olho congestionado, não enxerga, não consegue respirar. Então, o olfato não consegue direcionar para um lugar seguro. A Maria Serafina realmente, você encontrou ela na beira da avenida, não foi? Foi, mas ela estava escondida no mato. Eu acho que ela foi se afastando do barulho dos carros. Eu vi um meadinho no mato, comecei a mexer e encontrei ela sozinha. E eu procurei bastante ver se não tinha mais irmãos, mãe. Voltei lá depois. Eu acho que ela... Muito provavelmente ela foi deixada lá. E sabe, Lê, uma coisa que eu acho que é bem importante a gente falar, tudo isso que a gente tá falando, clamídia, o herpes, todo esse complexo respiratório felino, isso é extremamente contagioso. Então, se você pega um gatinho doente e coloca junto com um gatinho saudável, ou mesmo se um gatinho da ninhada, eu resgatei um gato e ele tá doentinho e tem 2 irmãos. Esses irmãos podem não estar doentes, mas eles vão contrair o agente infeccioso, a bactéria, o vírus, o que quer que seja. E aí eu acho que isso vai dificultar muito, muito, principalmente na hora da gente doar o gato, né, Lei? Porque ele vai precisar ficar um bom tempo em tratamento, vai infestar dentro do lar temporário, né? Se não tiver nenhuma divisória bem feita, né? E a gente tem que pensar que esse gato tem que passar por um atendimento veterinário, ele vai precisar tomar medicação, antibiótico, vitamina, vai precisar fazer exame, ele não vai poder tomar vacina no período que deveria, até ele estar saudável, e aí só depois a gente vai poder vacinar e deixar esse gatinho apto e saudável para ele ser doado. Então, se você pega um filhotinho de 2 meses, às vezes ele vai ser doado com 4 meses. E a gente sabe que a procura por
gato filhote é muito maior do que gato adulto, né, Lê? Então acaba... A procura do gato é inversamente proporcional ao tamanho que ele vai ficando, né? Exatamente. Então, toda essa parte de rinotraqueite, que a gente escuta muito falar, que hoje é o complexo respiratório felino, eu acho que é uma das maiores... como é que eu vou falar? A maior dor de cabeça que uma ONG ou um protetor tem quando ele resgata um gato, né, Lê? Porque... Fê, eu peguei como exemplo a Maria Serafina, acho que eu queimei na largada falando das doenças, né? Além da rinotraqueite, o que mais? O que acontece bastante com os gatinhos que são resgatados? Ou o que mais aparece? Olha, Lê, eu acho que a gente não queimou, não. Acho que a gente falou da doença que é mais... que é o pessoal mais comum, assim. Mas a gente tem outras doenças também. Eu acho que hoje em dia todo mundo já ouviu falar das retroviroses, o FIV e FeLV. Não sei se era essas doenças que vieram na sua cabeça, mas que são os principais retrovírus que acometem o gato. A FIV é a AIDS felina. Ela é um vírus que causa uma síndrome muito similar à AIDS no humano. Então, é a síndrome da imunodeficiência felina. E a FeLV causa a síndrome da leucemia felina. Então, são 2 vírus complicadíssimos. São 2 vírus que causam uma doença que não tem cura. Porém, o animalzinho pode viver a vida inteira como portador e nunca vir a desenvolver essa síndrome, tá? É um portador assintomático, né? Exatamente, só que são gatinhos, primeiro que a gente tem que ter alguns cuidados para não transmitir isso para outros gatos, e segundo que são gatinhos que têm que ser doados para uma família que entenda essa condição, porque são gatos que nunca podem passar por uma imunidade baixa, então eles não podem passar por situações de estresse, eles têm que ter visitas no veterinário com uma maior frequência, eles não podem ter acesso à rua, de preferência eles têm que ser gatos, se for um gato portador da FIV, por exemplo, a FIV é transmitida por mordedura, por mordida. Então ele não pode ser um gato bravo. Se ele for um gato que não gosta de outros gatos, ele tem que viver sozinho. Se ele for um gato bonzinho, e geralmente eu falo que Deus faz direito, né, Lê? Nunca achei um gato FIV positivo que fosse muito bravo. Todos eles são dóceis. Mas ele não vai poder, se ele não aceitar outros gatos, ele não vai poder conviver com outros gatos, porque uma mordida profunda pode transmitir a doença. Porque às vezes a pessoa tem um gatinho só em casa, mas aí de repente tem o cunhado, vai viajar, fica com o meu gato, acaba ficando junto, e aí pode um passar a doença pro outro, né, caso não tenha. No caso da FeLV, existe vacina, né? A quíntupla hoje é uma das vacinas que protege contra a FeLV. Então, eu quero adotar um gatinho FeLV positivo, ou eu peguei um gatinho na rua, ele é FeLV positivo, eu já tenho um gato. Então, você leva para o veterinário, faz todo o protocolo vacinal nesse gato, e a gente, de certa maneira, tem uma prevenção, né? A FeLV é a doença do gato bonzinho. A FeLV é transmitida por lambedura, por contato com a saliva, e a FIV é a doença do gato bravo, que é por mordedura, só pra gente gravar aí a diferença na transmissão. E o que deixa a FeLV um pouco mais complexa é que ela passa da placenta da mãe para os filhotinhos, ou seja, eles já nascem, se a mãe tiver, eles já podem nascer com a doença, né? A FIV também, Lê. A maioria dessas doenças também. Micoplasma, que é a doença da pulga, também. A maioria deles passa via transplacentária. Algumas passam via transmamária, então passam pelo leite também. Então, assim... Isso, por exemplo, leva a um problema grande pra gente que resgata, porque se você pega um gatinho FeLV positivo, esse gatinho tem que ser isolado até você conseguir examinar, até você conseguir manter uma boa condição de saúde desse gato. Ele não pode ter contato com os outros gatos. A gente não sabe se ele tá infectante, se ele tem a síndrome, se ele não tem, e isso pra um abrigo é muito complicado, né, Lê? Isso são doenças bem complexas. Eu sugiro que a gente fale dessas 2 doenças em específico em um programa, porque tem muita coisa para falar, né, Fê? Tem sim. E Lê, só voltando na rinotraqueite, para não ficar nenhuma dúvida, geralmente essas doenças, todos esses agentes que eu falei, eles têm cura.
tá? Com raríssimas exceções, alguns vírus os animais podem acabar se tornando portadores, mas alguns gatos, quando tem um quadro muito grave de sinusite, eles podem ficar com a sinusite crônica. Então, eles podem ter eventualmente espirro, secreção, e isso pode acontecer com um gatinho que, quando foi resgatado, teve algum complexo respiratório felino. Tá? Mas, de uma maneira geral, todas essas doenças, elas têm tratamento e esse gatinho vai ser doado quando ele tiver 100%. E tem cura, é só tratar da maneira correta, né? Exatamente. E o quanto antes, né? Que infelizmente, quando a gente tá falando de abandono, o gato às vezes fica lá na rua, sabe-se lá Deus quanto tempo até ele chegar na mão de alguém que possa dar alguma ajuda, né, Lê? Eu ia falar de outra coisa, Fê, que na verdade não é uma doença. Verme. Como é que o gato contrai verme e o que isso pode causar para o animal? Lê, isso é uma doença sim. Verminose não só é uma doença, como é uma doença que pode matar muito gato. As pessoas acham, é só verme, esse barrigão aí de verme, dá como é que o pessoal fala? Remédio pra bicho? Eu não lembro, tem um jeito popular que o pessoal fala, né? Eu não sei, mas deve falar que tem um chá que dá e o gato espera. É lombriga, remédio pra lombriga, isso é lombriga, porque verme todo mundo acha que é lombriga, né? Só que na verdade é só dar um vermífugo, né? Então, não. Não, pessoal, não, hein? Não, você pode. O problema é que quando você tem uma infestação muito grande de verme, então você pega um animal de rua que Peraí, só te interromper e perguntar uma coisa. O gato que tem verme dentro dele, ele tem verminose ou ele pega verminose por ter verme ou é a mesma coisa? Verminose é a doença do gato que tem verme. O verme é um parasita. Assim como o vírus, bactéria, então, não sei se vocês lembram da definição de biologia, o parasita precisa de um hospedeiro. Ele não vive sozinho. E o verme fica ali no intestino e se alimentando de tudo que o organismo do gato está se alimentando. Aí ele vai crescendo e o gato fica barrigudo. O gato vai ficando desnutrido, porque ele pega a maioria dos nutrientes e o gato vai ficando sem. E aí, cada vez mais ele vai, dependendo do tipo de verme, né? A gente tem vários tipos de verminose. E às vezes vão causando anemia, vai causando diarreia, vai destruindo o intestino por dentro. Então é um parasita não é que nem, como é que é aquela do tubarão, que é um tipo de parasitismo bom. Tem alguns mutualismo. Isso, mutualismo, né? É quando o parasita se alimenta de alguma coisa que você cede, você se beneficia por isso, né? Isso, exatamente. No caso do verme, ele é o único beneficiado. O hospedeiro não tem benefício nenhum. Tem cólica, emagrece, tem diarreia, tem vômito, tem verme que faz migração errante, vai pro pulmão, dá tosse. O verme não faz nada de bom para os gatinhos, nem pra gente, nem pra ninguém. Então, no caso da verminose, o que eu ia te falar, Lê, que é até uma curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe. Quando você tem uma infestação muito grande de verme, então animal de rua, que bebe água suja, que come resto de lixo, tem uma predisposição maior a pegar essa verminose. E quando o verme está adulto em quantidade muito grande, se você dá um vermífugo, você mata todos os vermes de uma vez. Quando o verme morre, ele libera uma toxina no organismo. E tem paciente que morre intoxicado por conta disso. Nossa, não sabia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente geralmente, na veterinária, a gente trabalha com subdose de vermífugo. Então você pegou um gatinho que tá muito barrigudo, você dá uma dose bem baixinha do vermífugo, aí ele vai eliminar uma parte daquele Nossa, isso é bem importante, porque ia falar, se tem bastante verme, põe bastante vermífugo e já mata tudo. Não pode. Você dá uma subdose, aí vai eliminar uma parte daqueles vermes. Ao mesmo tempo, ele vai estar comendo uma ração adequada, tomando uma vitamina, se fortalecendo. Depois você vai fazer outra subdose e aí depois você vai conseguir fazer a dose cheia do vermífugo. Porque se você matar esses vermes todos de uma vez, você mata o hospedeiro junto. Nossa, não sabia. É importante isso. E às vezes a gente pega aqueles bichinhos que é só barriga, né, Lê? Uma tripinha assim de magro e só tem barriga. Então a gente tem que ter esse cuidado. E sabe outra coisa, Lê, que também é uma doença, que também é um problema para quem resgata gato? É a sarna.
Ah, sim, sarna. E é bem comum também, né? E a gente tem 3 tipos de sarna, né, que a gente pode ter. A escabiose, que é aquela sarna comum, que o cachorro pega, o gato pega, a gente pega. É a sarna, né? É a sarna. A sarna é que você vê o bicho coçando até sangrar. E eu vou contar uma história aqui. Uma vez eu atendi um tutor, era um cachorro, não era um gato. E o cachorrinho dele tava com sarna e não tinha sido diagnosticado. Não, mas peraí, você atendeu um tutor de um cachorro ou atendeu o cachorro de um tutor? É, o cachorro de um tutor. Ah, não, você falou que atendeu um tutor. Mas é porque... mas o tutor também estava com sarna. Então, eu imaginei. Ele estava tendo contato direto com o cachorro e juro pra você, Leandro, ele arrancou um pedaço da própria mão dele com o dente de tanto coçar. Eu estou falando o tutor, não estou falando o cachorro. Eu ia perguntar isso. Ele mordeu e arrancou. Eu nunca tive sarna, nunca peguei, graças a Deus, mas o cachorro e o gato... Não, Fê, não precisa mentir aqui, o pessoal tá ouvindo, sabe que a gente trata com gato, não tem problema não. Eu nunca peguei, já peguei fungo, mas sarna, graças a Deus, eu nunca peguei. Mas ele, então, sem brincadeira, ele tava coçando de morder o dedo e ele arrancou, ele me mostrou, olha aqui, doutor. Ele tava coçando com o dente? Com o dente, porque diz que coça demais essa sarna. Será que ele não tava com raiva também? Não sei, não tive contato depois, mas mandei ele num dermatologista, porque eu falei, olha, então, a cachorrinha está com sarna, o senhor tem que procurar um dermatologista. Será que ele que passou pro cachorro? Não, acho que foi... Não, Lei, pelo amor de Deus, acho que foi o contrário. Não sei, espero que não. Não, brincadeira, só pra aproveitar o gancho. Então, e essa sarna que coça muito, é comum, o gato pode pegar também, mas a gente tem a sarna notoédrica, que é uma sarna bem comum do gato, que deixa o rosto deformado. Assim, ela causa muita crosta, muita ferida, principalmente na região do rosto, chega a deformar o rosto do gato. É outro tipo de ácaro, também é uma sarna, e também pega em outros gatos. E a sarna de ouvido, Lei, que é super comum de ter, causa uma otite, uma dor de ouvido, uma coceira absurda no ouvido do gato. E otite não é o técnico da seleção, né, Fê? Você explica pro pessoal o que é otite, que é outra doença aí. É inflamação no ouvido e ela pode ser causada por fungo, bactéria e ácaro, no caso do ácaro, a sarna. Então, quando você pega um gato, você põe dentro de uma colônia, um gato com sarna de ouvido, todo mundo vai pegar ali. E vai dar todo mundo vai pegar? Pega, porque ele passa por contato direto. Gato se esfrega em tudo. Você lembra um gatinho amarelo que eu resgatei? Não era o Leopoldo, não era amarelo, não era o cinza, o Leopoldo, que ele tava com a orelha toda machucada. Lembro, Leopoldo. Mas ele tava com otite, eu lembro que ele se machucava de coçar, né? Do Leopoldo era uma infecção bacteriana grave. Ele tinha uma infecção bacteriana no ouvido bem grave. A gente conseguiu controlar, mas até hoje às vezes o ouvido dele não fica muito bom. A gente tem o contato com o tutor até hoje, né? Esse gato também foi uma ótima adoção, né, Lê? Todo estrupiado. Chegou todo machucado, falou, eu lembro quando você levou, eu falei, Leandro, quem vai querer esse gato, pelo amor de Deus? E ele foi doado super rápido, né? Mas são tutores que já procuram gatos que sofreram mais, que são mais difíceis de serem adotados, né? Sim, são pessoas que a gente espera que existam mais tutores assim, né, Lê? Existem, é só achar, é só procurar, acabar achando, né? Sim, com certeza. E acho, Lei, que como a gente falou bastante dessas doenças, eu acho que você pode falar até melhor do que eu qual é o problema de tudo isso pra gente que resgata, pra quem tem ONG, né? Quando você pega um animalzinho doente com sarna, com algum problema desse, qual que é essa dificuldade, né, Lê, que a gente encontra com tudo isso? Fê, são várias dificuldades. Para começar, você resgata um gato, ele tá com uma doença, você já tem que tomar cuidado onde colocar. Você não vai colocar junto com os outros, tem que deixar isolado, né? Isso, aí depois você vai ter que tratá-lo, vai ter um custo de tratamento, depende do que é um custo maior ou menor, e também demanda um tempo, né, Fê? Tempo para medicar, porque às vezes tem que tomar remédio 2, 3 vezes por dia. E eu acho que
um pouco do que você falou, a importância da quarentena, né, Lê? Então, mesmo quem opta por pegar um gatinho de rua, eu quero resgatar um gato, peguei um gato na rua, não coloca junto com o seu gato. Você precisa deixar ele isoladinho pelo menos uma semana, que é o tempo de você passar um antipulga, porque se ele tiver micoplasma e passar pulga pro seu gato, o seu gato vai pegar essa doença, dá um remedinho de verme para não passar nenhuma verminose, né? Então, ter esse período de isolamento é muito importante. E isso dentro de um abrigo, né, acaba demandando mais tempo também pro gatinho ser adotado futuramente, né? E também, dependendo do que ele tem, ele pode até ser mais rejeitado em comparação aos outros, né? Sim, e lembrando, e aí também eu acho que vale a gente ressaltar, Lê, que enquanto a gente não doar esse gato, a gente não tem espaço para pegar outro, né? Então, lembrar que cada resgate, cada gatinho demanda aí um tempo específico, individual, e se a gente não tiver como é que eu posso colocar, uma fluidez de doação, a gente não vai ter espaço para continuar fazendo esse trabalho, né? Porque tem um limite também, não adianta encher o gatil de gatos e eles não terem a mínima qualidade aqui, né? E assim, hoje a gente consegue vacinar todos os gatos resgatados, mas, por exemplo, uma sarna não é um tipo de doença que a vacina protege. Então você tem lá um gatil cheio de gato, todos vacinados, você colocar um gato com sarna lá dentro, pensa na dor de cabeça que você vai ter. Ou até mesmo uma verminose, né? Que é uma coisa simples, mas nem tanto. Eu falei agora isso do gatilho tá cheio, eu imaginei acumuladores de animais. Eu fico imaginando o estado de saúde que acaba ficando dentro daquele ambiente, né? Porque normalmente o acumulador é aquele que vai pegando e acaba não cuidando, né? Na verdade, não vou falar nem que não cuida, Lê, mas ele se perde. Porque são aquelas pessoas que não conseguem falar não, que é muito difícil, né? Não, mas eu tô falando do acumulador clássico, não de quem é o protetor que tem muitos animais. Eu conheço protetor que tem muitos animais e cuida de forma excelente de todos. Não, com certeza, mas às vezes a pessoa é daquele que não consegue falar não, sabe? E as pessoas, infelizmente, a gente sabe que as pessoas, hoje com o Facebook, as pessoas, elas veem, eu tenho um gatinho abandonado, tira foto, posta no Facebook. E aí às vezes a pessoa não consegue dormir, fica pensando naquele gato. A gente sabe, né, que a gente tenta fazer por todos, mas que infelizmente a gente ainda tá enxugando o gelo, né, Lê? Então a gente doa um, resgata 5, mas a gente tá em condição de saúde, porque infelizmente a gente tem muita doença que acomete os resgatinhos. A gente tem que fazer o manejo de todas elas para que a gente consiga fazer uma doação num tempo bom e para que esse gato vá para uma família saudável e tenha uma vida feliz, né? E a gente tem que ir fazendo como é que eu vou colocar aí? Tentando montar o quebra-cabeça de um jeito correto aí pra gente conseguir continuar fazendo esse trabalho, né, Lê? Eu tenho outra pergunta aqui que me veio à cabeça agora. É muito comum em cachorro, em gato não é tanto, bicheira. Mas sabe por quê, Lê? Porque gato se lambe. Então, o cachorro, a bicheira é uma mosca que pousa em uma ferida aberta e as larvas que vêm do ovinho dessa mosca, elas comem a carne e vão fazendo uma ferida infectada maior, enfim, não sei se todo mundo aqui conhece o que é a bicheira, que é a amíase, né? E o gato, se a mosca pousa numa ferida, ele tá o tempo inteiro lambendo. Então eles não têm tanto, porém, quando tem, é em região de rosto, é em região de ouvido, é próxima do olho, são lugares que eles não conseguem lamber e não conseguem remover esses ovinhos antes disso virar larva. Então, assim, não é tão comum, mas acontece, e a gente tem uns casos de gatinho resgatado com umas bicheiras que... Nossa, horríveis. Servem pra um programa inteiro aqui pra gente contar as histórias, Lê. E a mosca tem que ficar esperta com o gato também, né? Porque gato olha uma mosca, ele vai lá e caça. É diferente do cachorro, né? Gato é ágil, é ligado. Meio Sr. Miyagi, né? E o gato tem o rabo, que tá o tempo todo ali espantando também. Então tem outros fatores, até porque ele é um animal noturno, ele é um animal, né, que fica mais tempo na natureza. Então, se ele ficasse mais
vulnerável à bicheira, isso seria um problemão pra ele, né? Ô, Fê, agora essa do seu Miyagi, você foi longe, hein? O pessoal mais novo aí, que não teve prova em mimeógrafo, não vai saber do que você tá falando, né? Ai, que horror, Lê. Não, gente, é um filme, Karate Kid, quem não assistiu, assista. Que o seu Miyagi pega uma mosca com hashi, né? Isso, exatamente, ele consegue pegar a mosca com hashi ali. Tem até uma série, pra quem é mais novo, Lê, tem uma série, chama Cobra Kai no Netflix, olha a dica aqui. É sensacional, que é a continuação do Karate Kid, que conta um pouquinho da história do Sr. Miyagi ali da mosca. Então quem quiser sentar com seu gatinho, adota um gatinho, senta na frente da TV, assiste Netflix, assiste Karate Kid. eu nunca assisti esse daí, mas agora eu lembro muito bem do Karate Kid. Né? O resto eu não lembro, mas o Karate Kid 1 é clássico. Me chamou de velha em pleno programa, Leandro. Olha, não falei isso. Eu falei que as pessoas que talvez não tenham, que tenham nascido, as pessoas novas, mais novas, podem acabar não se lembrando, só isso. Você falou da prova do mimeógrafo que eu ouvi, mas eu vou deixar passar, porque eu não posso te chamar de velha. Mas se você sabe o que é mimeógrafo, é porque esse é da época, né? Você tem a idade do meu marido, então eu não vou te chamar de velho ainda, mas depois a gente conversa em off no programa sobre isso, viu, Lê? Você se ajudava a professora a passar a prova no mimeógrafo? Não. Não é da sua época, né, Fê? Você já era impressora. Eu lembro do cheiro, eu lembro. Eu era bem novinha. Você ia fazer prova, dava até um sono, né? Não tinha Covid naquela época, certeza que não, porque era álcool adoidado. Olê, a gente não teve direct nesse programa. Você quer explicar pro pessoal o que aconteceu, né? A gente teve um pequeno atraso na gravação anterior, teve uma semana que pulou, então acabou não tendo directs, né, Fê? Isso, mas quem tiver dúvidas, críticas, sugestões, quem tiver dúvidas sobre essas doenças que a gente falou hoje, manda pra gente uma mensagem nas nossas redes sociais, comenta. Quem tiver sugestão também do que a gente pode falar aqui, a gente aceita a sugestão. Quer contar a história do seu gatinho? Manda lá pra gente. Quais são as vias de comunicação, Lê? Instagram e Facebook, Projeto Ronron, com N de navio e M de Maria. E no YouTube, Ronroncast. Ótimo. E aí, quem tiver alguma dúvida de alguma doença ou até dúvida para saber o que é um mimeógrafo, pode escrever lá e perguntar, né? E quem assistir Karate Kid comenta também depois se gostou, né, Lê? É isso aí, então, Fê. É isso aí, Lê. E a gente vai ter outros Ronroncasts falando especificamente de cada doença, né? É isso aí, a gente se aprofunda um pouquinho mais. Obrigada a todo mundo. E a gente tem que Obrigado, Fê, pela aula aí. E valeu, pessoal. Obrigado a todos. E lembrando que o Ronroncast é uma produção da Ali Souza. Valeu, até mais.